Olá, hoje nós vamos falar sobre a relação entre risco e retorno pensando em uma carteira de investimentos. Então agora, até o momento, o que vocês viram? Vocês viram a relação de risco e retorno considerando o investimento em uma única opção, nas ações de uma única empresa. Agora, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar que o investidor, ele diversificou os seus investimentos e ele vai montar, estruturar essa carteira de investimentos e com base nessas aplicações que ele realizou, ele deseja, verificar qual que é o risco e também o retorno dessa carteira de investimento. Antes de nós falarmos da carteira de investimento, ficou faltando eu apresentar para vocês um outro indicador que analisa, que avalia o risco. Ele é chamado de coeficiente de variação. Quando que nós vamos usar o coeficiente de variação? Quando nós estivermos avaliando dois tipos de investimento, por exemplo, e as medidas encontradas da relação entre risco e retorno, elas não forem suficientes para a tomada de decisão. A forma de calcular o coeficiente de variação é dividindo o desvio padrão que você encontrou daquele investimento, dos rendimentos de um determinado investimento, em relação à média dos rendimentos. Bom, com base nisso, o que você tem? Você tem uma unidade, você tem uma quantidade de risco por unidade de retorno. Então você vai comparar quanto eu tenho de risco por unidade de retorno. Assim, o que você vai procurar? Se você é um tipo de investidor com perfil mais moderado ou com um perfil mais conservador, você vai buscar aplicações que tenham ali uma relação de menos risco por unidade de retorno. Quanto maior o valor desse coeficiente de variação, maior é o risco da opção de investimento. Eu sempre gosto de reforçar com vocês que ser mais arriscado não significa ser ruim, significa que o seu rendimento pode oscilar em maior proporção, mas pode ser que você tenha um ganho muito maior, mas também você pode perder muito dinheiro. Então nós não podemos classificar como ser bom ou ruim, é mais arriscado. E aí ser mais arriscado, e assumir esse risco vai depender do perfil do investidor. E aí sim, nós vamos entrar na relação de risco e retorno de uma carteira de investimentos. Uma observação, considerando dados históricos. Por que essa observação aqui? Porque existem mecanismos, existem ferramentas para você estimar a questão do risco, do retorno de uma determinada carteira de investimentos, trabalhando com probabilidade de resultados futuros. Então aqui nós vamos assumir que os rendimentos já aconteceram, nós temos esses dados até o último período, até o último dia que você teve aí do mês, por exemplo, e daí você vai calcular qual que é a relação de risco e retorno daquele investimento. Posteriormente, nós vamos conhecer a forma de se calcular a carteira de investimentos, sua relação de risco e retorno, estimando, fazendo a probabilidade dos dados futuros. Mas isso é um assunto que nós vamos deixar para as próximas aulas. Bom, então, retorno e risco da carteira. Lembrando o que é a carteira de investimentos? Quando eu pego o meu dinheiro e faço a diversificação, eu coloco o meu dinheiro em mais de uma opção. E aí, com isso, eu diversifico, Então, eu tenho um grupo de ativos. Pode ser renda fixa, pode ser renda variável. Isso não tem um problema, de optar por um, por outro, pela combinação, Desde que você coloque a sua aplicação em mais de uma opção de investimento, você monta aí a sua carteira, você faz a diversificação. Eu trouxe aqui um trechinho, que está aqui marcado em azul para lembrar vocês lá do início, quando nós começamos a conversar sobre finanças, qual que é o objetivo do administrador financeiro? Quando se fala de montar uma carteira de investimentos, de estruturar essa carteira, ele ter uma carteira eficiente, ou seja, aquela que maximize o retorno para certo nível de risco ou minimize o seu risco para um determinado nível de retorno. Então, você ter uma relação
né, que seja eficiente, né, você ter o maior nível de retorno para um determinado nível de risco, né, lembrando da relação de risco e retorno. Quanto maior o nível de risco, obviamente, mais o investidor espera obter em termos de retorno. E lembrando também que você vai ver sempre nas fórmulas, né, que a carteira ela vem representada pela letra P, que vem de portfólio, né, que é do termo em inglês para definir carteira. Bom, então vamos lá. Como se calcula o retorno então de uma carteira de investimentos? Eu tenho aí o K, que representa o retorno. E eu tenho esse W. O que é esse W? Ele é novidade, nós não aprendemos sobre ele ainda. Ele vai ser a proporção do dinheiro aplicado em cada uma das opções. Então você investiu em duas opções diferentes, colocou 40% do seu dinheiro na opção A e 60% na opção B. O W é isso, é esse 40% e esse 60%, ou seja, como você distribuiu o seu dinheiro nas aplicações. E o risco, né? Lembrando, né, tem o somatório, né? Então, ou seja, se eu investir em duas opções, vai ser o rendimento daquela opção vezes a proporção, né? Se eu, somado à segunda opção. Se eu investir em 5 opções, eu vou fazer o somatório de tudo isso. E como é que eu vou avaliar o risco? O risco eu vou fazer, né, assim como antes, né, não muda o sentido, né, da forma de se calcular o desvio padrão. O que eu preciso é ter o rendimento daquela opção de investimento e dele vou retirar, né, o seu valor médio. E aí sim eu vou, né, fazer o somatório à medida que eu tiver mais opções. Qual que é a observação aqui? Esse rendimento já tem o índice P aqui. Então, é o rendimento da carteira ao longo do período de tempo. Então, eu vou ter calculado para cada um, por exemplo, dos anos, dos dias que eu estou analisando, o rendimento da carteira e o valor médio desses rendimentos. E aí sim, segue a fórmula básica, né, já conhecida do desvio padrão, que é a nossa medida de risco, né? Então, nós vamos fazer um exemplo, nada melhor que um exemplo, né, para poder fazer a aplicação daquelas formulações e dar sentido a elas. Vamos verificar o que o enunciado nos diz. Você, investidor, pensa aí em 3 possibilidades de investimento. Investir na empresa NET, investir na empresa Ferrosul ou compor uma carteira de investimentos em que você aplique 50% do seu dinheiro nas ações da NET e os outros 50%, né, nas ações da Ferrosul. Você tem aí a tabela com o retorno, né, de cada uma dessas opções ao longo de 4 anos. E aí, né, vem pedindo para vocês no exercício, né, na letra A, o retorno de cada uma, né, das opções, né? Então, qual que é o retorno, né, individual aqui, né, das opções individuais? Qual que é o retorno de se investir somente na NET? Qual que é o retorno ao se investir somente na Ferrosul? Na letra B vem pedindo para vocês o risco medido pelo desvio padrão e pelo coeficiente de variação. Na letra C, aí sim, nós vamos compor a nossa carteira de investimentos, aplicar 50% do nosso capital em cada uma dessas opções e aí calcular o risco e retorno da carteira de investimentos. E por fim, fazer uma análise, né, de todos esses resultados que nós encontramos. Então vamos lá, repetir aqui a tabela para vocês. E aí nós temos, né, a fórmula de como calcular o retorno médio de um ativo. É a fórmula média, né, que vocês já conhecem. Vamos calcular primeiro da NET. Qual que é o rendimento médio da NET? Eu vou precisar fazer o quê? Fazer o somatório, né, desses rendimentos aí ao longo dos anos, né, e dividir pelo número, né, de períodos que eu tenho. Ou seja, né, eu vou somar o 0,12 ao 0,22, né, e aí, né, inserir todas as informações e dividir por 4, que é o número de observações que eu tenho. A média do rendimento, né, das ações da NET no período analisado, né, elas foram de quanto? De 13,75%. Então, o rendimento médio. Vamos verificar da Ferrosul. Se eu investir na Ferrosul, qual que será o meu rendimento médio? Nós repetimos o mesmo procedimento de cálculo de média, né?
E aí nós vamos chegar que, ao se investir na Ferrosul, o rendimento foi de 12,75%. Né? Por esses parâmetros aqui, nós verificamos que a empresa NET ela oferece uma rentabilidade maior do que as ações da empresa Ferrosul. Esse, né, então, é o retorno, né, do ativo individual, das opções individualmente avaliadas, né? A letra B, ela nos pede para calcular o seguinte, qual que é o risco desse investimento? Então, nós vamos, né, realizar o cálculo do desvio padrão e também do coeficiente, né, de variação que foi solicitado lá na letra B do exercício. Bom, então vamos lá. Para que eu consiga, né, para que eu consiga calcular o desvio padrão, vamos começar aqui pela empresa NET, eu preciso de cada um dos dados, né? Olha, qual que foi o rendimento dela em 2017? Foi de 12%. Bom, dele eu vou retirar o quê? Com base na minha formulação, vou tirar o rendimento médio. Então, vem aqui, né, 0,12 menos 0,1375, e aí eu vou fazendo, né, o quadrado da diferença, né, de cada um dos anos. Observando ali, né, a média que eu havia calculado anteriormente, e assim, né, eu calculo ali a partir do dado de 2018, 0,22 menos a média, né, que eu já havia calculado. Aqui, então, nós estamos fazendo o quadrado da diferença. Faço para cada uma das minhas observações dessa empresa. Lembrando, então, que aqui eu vou dividir por N-1, né? Tenho 4 observações, menos 1, né? Ficamos aqui com 3 informações. E aí, nós vamos chegar no resultado, né? Em que o desvio padrão, né, da empresa NET, ele foi de 0,0768. A minha unidade de medida é o que? Nós estamos falando de informação em porcentagem. Neste caso, então, o que nós temos? Que a variação, o desvio padrão, né, a variação em relação à média aí, dos rendimentos da empresa NET é de 7,68. Foi, né? Lembrando que os nossos dados são históricos, né? Então, o dado é passado. Então, né, utilizando aqui, né, fazendo a correção, nós tivemos, né, ao longo desse período analisado, né, uma variação que foi de 7,68%. Significa que o meu rendimento, né, ele variou nessa proporção. E aí também nós vamos fazer os mesmos cálculos, né, para a empresa Ferrosul. Ao realizar os cálculos, né, eu já coloquei aqui para vocês o resultado do desvio padrão. E aí o que nós temos? Que a empresa Ferrosul, ela apresentou uma variação ou um desvio padrão, ou ainda, né, um nível de risco de 1,71%. Né? Lembrando mais uma vez, os nossos dados são dados em porcentagem, então nós utilizamos a mesma unidade de medida. O que nós podemos observar aqui? Né? Nós verificamos que aquela relação, né, risco-retorno, né, que nós temos ali um maior nível de rendimento, né, oferecido pela empresa NET, né, um rendimento médio, né, atrelado também ao maior nível de risco. Né? A Ferrosul rende um pouco menos e tem um nível de risco bem inferior, né, proporcionalmente aqui, né, bem inferior em relação à empresa NET. E aí nós conseguimos, né, responder a nossa letra A e B, né, calculando tanto o retorno de cada uma das opções separadamente, ou seja, eu coloquei 100% do meu capital na empresa NET, ou eu coloquei 100% na Ferrosul. Né, eu calculo individualmente cada uma dessas opções. Ao investir somente em uma empresa, né, eu tenho ali também o risco daquela opção de investimento. Foi o que nós fizemos na letra B. Então, calculamos para cada uma delas separadamente. O que vem agora, né? Agora, o que nós vamos, né, considerar? O que nós vamos calcular? Ficou faltando, né, uma informação que é relacionada à medida de risco, que é a aplicação, né, do coeficiente de variação que eu apresentei para vocês logo no início, né, dessa aula. Bom, como que nós vamos calcular então o coeficiente de variação? Nós já temos os dados necessários, o risco da empresa NET,
que foi de 7,68, e nós temos o rendimento médio, que nós também calculamos de 13,75. Aqui, então, nós trabalhamos com que informação? Nós temos um nível de risco por unidade de retorno. Né? Para a empresa NET, nós temos 0,56 de risco para cada unidade de retorno. Agora, nós vamos verificar da empresa Ferrosul. Nós também já temos os dados, né? Com base nesses dados, nós chegamos aqui na informação que a empresa Ferrosul, ela apresenta 0,13 de risco para cada uma unidade de retorno. Né? Então, o coeficiente de variação ele já demonstra o que nós já tínhamos percebido com relação ao desvio padrão, ou seja, que o nível de risco da empresa NET ele é muito superior ao nível de risco da empresa Ferrosul. Isso se reflete no coeficiente de variação, que mostra para uma unidade de retorno, né, a NET ela tem um risco de 0,56, enquanto a Ferrosul ela tem para cada unidade de retorno 0,13 de risco. Observando, quanto maior o desvio padrão, né, e quanto maior o coeficiente de variação, maior o nível de risco. O que a letra C nos pede? Né? Ela pede para que seja avaliado não o investimento em cada uma dessas opções separadamente, mas que você, né, como investidor, né, que você aplique o seu dinheiro nas duas opções, combinando essas duas opções, montando uma carteira de investimentos. Né? Então, o recurso agora ele vai ser distribuído entre as duas opções. Para que eu consiga, então, nesse caso, calcular o risco e o retorno, o que eu vou precisar? Né? Quais informações eu preciso? Né? Eu preciso da informação da participação, né, de cada opção de investimento na minha carteira. Quanto que eu investi na NET e quanto que eu investi na Ferrosul. O enunciado do exercício, ele nos passou essa informação, ele nos deu essa informação. Né? E aí lá foi falado que ao compor uma carteira de investimentos, o propósito, né, do investidor era aplicar 50% do capital em cada uma das opções. Ou seja, então aqui o nosso W, o nosso peso, né, ou participação da empresa NET na carteira de investimentos é de 50% ou 0,5%. E da Ferrosul também outros 50%. De posse, né, dessas informações, o que eu preciso agora? Né? Eu preciso do rendimento da carteira, né, de cada um dos anos, né, da carteira, para que eu consiga calcular. Olha, eu tenho aqui então, né, como que nós vamos chegar, né, no rendimento anual, né, da carteira. Nós temos aí 2017 a 2020 para analisar. Qual o rendimento da carteira no ano de 2017? Né? Como é que eu faço a aplicação dessa forma? Eu vou pegar o rendimento da NET em 2017 vezes quanto eu apliquei na NET em 2017, mais, lembra aqui que nós temos o somatório, nós vamos colocar o rendimento da Ferrosul em 2017 vezes quanto foi aplicado na Ferrosul. Isso vai dar, então, o rendimento, né, no ano de 2017 da carteira de investimentos. Nesse caso aqui foi de 11,5%. E assim sucessivamente, eu vou fazer para o ano de 2018, 2019, né, até chegar no ano de 2020. Mais uma vez, né, sempre eu pego o dado do rendimento naquele ano, vezes quanto foi aplicado. Nós vamos fazer então para cada um deles, né, eu volto aqui com a tabela com os dados para facilitar. E aí já com os resultados, né, desses cálculos, né? Então foi feito para cada um dos anos, né, essa relação aqui, né, de aplicação da fórmula do rendimento de cada opção vezes a proporção, a participação dele na carteira, e aí nós chegamos nesses dados apresentados aqui no retorno anual da carteira. Bom, eu tenho então para cada um dos anos o rendimento, mas e ao longo do período, né? Considerando o período como todo, né? Qual que foi o retorno médio da carteira de investimentos? Aplico a fórmula da média já conhecida. Eu tenho aqui, né, o rendimento do ano de 2017 de 11,5, mais o de 17,5 do ano de 2018. A carteira rendeu
14,5% no ano de 2019 e 9,5% no ano de 2020. Então, eu faço a média. Em média, a carteira ofereceu um rendimento que foi de 13,25%. Com isso, nós respondemos, a letra C, a parte que pergunta sobre o retorno da carteira. O que nós precisamos calcular agora? O risco, Como calcular o risco da carteira de investimentos? Eu preciso de ter quais informações? Eu preciso ter o rendimento anual, Aqui eu estou trabalhando com dados anuais, poderia ser diário? Sim. Eu preciso ter o rendimento da carteira em cada um dos dias, meses ou anos avaliados, como aqui nós estamos avaliando, ao longo dos anos, menos a média do retorno. Eu tenho essas informações, olha, aqui eu tenho o retorno em cada um dos anos dessa carteira e eu tenho já calculado, nós acabamos de calcular aqui o retorno médio, ao longo do período, qual que foi a média dos retornos dessa carteira. De posse já dessas informações é a aplicação da fórmula. Então, como eu falei, não muda daquilo que vocês já aprenderam, Eu vou pegar cada um dos anos aqui, Olha, 2017, a carteira ofereceu 11,5 de retorno e a média do retorno da carteira foi de 13,25. Faço aqui o quadrado da diferença, cada um dos anos, e aí, divido por N-1, a fórmula padrão, que nós temos, e chegamos em que informação? Que a carteira apresentou, portanto, um desvio padrão, um nível de risco que foi de 3,5%. Ou seja, o meu rendimento, o rendimento da carteira, em média, ele varia 3,5%. A letra D, ela pede para que nós façamos uma comparação, entre essas avaliações realizadas, investir somente na NET ou investir somente na Ferrosul ou compor uma carteira, de investimentos aplicando nas duas opções e também, falar qual que seria a recomendação, o que seria mais indicado conforme os conhecimentos que vocês têm até agora. Para isso, vamos repetir as informações aqui, Nós calculamos o rendimento da carteira, que foi de 13,25%, o nível de risco da carteira foi de 3,5%, ou seja, o patamar de variação. Ao calcular, o retorno individual, nós tivemos que a NET é de 13,75% e a Ferrosul de 12,75%. E o patamar de risco, de cada uma dessas opções separadamente é de 7,68 para a NET e a variação da Ferrosul é de 1,71. O que nós temos? Quais observações primeiro é importante que eu faça aqui com vocês? É importante vocês observarem que o rendimento da carteira, a ideia de você diversificar, de você compor uma carteira de investimentos, é o que? É minimizar o patamar das suas variações, o patamar do risco. Ou seja, você não vai ganhar o mesmo tanto que a opção que rendeu mais. Por quê? Porque você distribuiu o seu investimento. Mas, ao mesmo tempo, o seu rendimento não fica igual à opção de menor rendimento. Olha só, a NET, se eu investisse isoladamente na NET, eu ia ter 13,75% em média de retorno no período analisado. Na Ferrosul, 12,75%. Ao compor a carteira de investimentos, vocês vão observar que o rendimento ele vai ficar entre esses dois valores. Ele foi de 13,25%. Ou seja, ele não é tão bom quanto o maior rendimento, mas ele também não é tão ruim quanto o investimento que rendeu menos. Então, a ideia é que você tem um rendimento um pouco menor, mas minimiza o seu nível de risco para que você sempre tenha um ganho positivo. Ao observar os riscos, eu posso fazer o mesmo comentário, olha. Se eu investir na NET, a minha possibilidade de variação de rendimento é de quase 8%, olha, 7,68%. Se eu investisse somente na Ferrosul, eu já teria um rendimento menor, eu já teria um risco menor, de 1,71%. Ao compor uma carteira de investimentos, eu não tenho um risco tão elevado quanto o da NET e nem tão baixo quanto o da Ferrosul. Meu nível de risco ele é de 3,5%, ou seja, minhas opções de investimento, o meu rendimento, ele pode variar nessa faixa aí de 3,5%. Então, a ideia é
de diversificação é, na média, você sempre ter um nível de rendimento positivo e também você, né, com isso, obviamente, você minimizar o seu nível de risco. O que nós temos aqui, né? O que você recomendaria? Aqui, na verdade, é importante reforçar com vocês, né, que apesar que da Ferrosul, né, ela ser uma empresa que oferece até um rendimento muito aproximado, né, da NET, em um nível de risco bem inferior, né, você aqui a ideia seria a gente trabalhar com a ideia da diversificação, ou seja, você tem a possibilidade de ganhar um pouco mais. Pensa aí que esse nível de retorno da carteira é de 13,25, podendo variar mais 3,5%, olha, você chega aí, né, 13 mais 3, você vai chegar em 16, quase 17% de rendimento, se a variação for positiva. Também você pode ter uma variação negativa, né, o seu patamar aqui de risco de 3,5, né, pode ser a média mais 3,5 ou a média menos 3,5. Também pode acontecer, então, do seu rendimento ficar na faixa aí dos 9% aos 17%. Mesmo assim, né, ele não fica num patamar ruim. Então, a gente tem que sempre observar que a melhor recomendação é optar pela diversificação, no sentido de que você sempre tem a tendência de ganhar mais que as opções de menor rendimento, né? E ao mesmo tempo, né, correr um nível de risco menor do que se você aplicasse numa opção individualmente, né? A combinação, ela te permite ter um patamar, digamos, adequado, uma boa diversificação, né? Te permite ter um patamar satisfatório da relação entre risco e retorno do investimento.